Olá, pessoal, estão me ouvindo aí? Eu estou. É porque minha sala aqui tem um sinal assim, às vezes fica instável, É, ele ficou instável, sim. mas acho que a gente pode ir começando. Boa É, as tarde a pessoas. todos. A gente Meu está com o nome é mesmo número de Luciene pessoas. Abriu a e sala aí? Deixou o pessoal tá entrar? abrindo, ainda tem mais pessoas entrando, viu, Ah, Renata? legal. Mas a gente já vai dar início. Boa tarde a todos. Meu nome é Luciene Maia, sou pedagoga aqui do Instituto de Pesquisas e Projetos Empreendedores, o IPPE, e estamos aqui nessa tarde, né, com uma convidada especial, a Renata Lemos. Daqui a pouquinho ela vai se apresentar para vocês. Ela é nossa convidada especial, ela é palestrante, é psicanalista, é empreendedora. Bom, mas vou deixar para ela mais detalhes aí. Primeiro, gente, nós começamos assim, é, agradecendo os nossos patrocinadores, né, que dá aí todo apoio aos nossos projetos. Então, nós vamos passar um vídeo dos patrocinadores e agradecemos também ao Fundo Municipal do Idoso da Prefeitura de Belo Horizonte pela parceria. Podemos passar primeiro o vídeo, então, Renata. Ótimo. É isso aí. Então, a todos, o nosso muito obrigada. Então, pessoal, sejam todos bem-vindos aí nessa tarde para essa palestra aí com a Renata Lemos. Convido vocês a participarem aí ativamente, né? Vocês podem fazer perguntas, comentários, tanto aqui pelo chat, tá? Que a gente tem um chat aqui, ou então abrindo o microfone, vocês podem falar direto com a Renata. Renata, é um prazer enorme ter você aqui conosco novamente. Seja bem-vinda. Ah, muito obrigada. Boa tarde, pessoal. Que alegria estar aqui com vocês novamente, né? E num projeto tão bacana quanto esse. Então, espero aí que nós tenhamos aí uma tarde muito bacana. Eu preparei o material com muito carinho para a gente falar, né, desse assunto que é tão importante, que é a sustentabilidade. E a ideia é que eu traga um pouquinho de ações, de compartilhamento, para apoiar vocês nessa estratégia para o desenvolvimento integrado. Então, vocês fiquem à vontade. Eu vou, às vezes, fazer perguntas, vocês fiquem à vontade para poder fazer perguntas, para poder interagir, para que a gente tenha aí uma tarde bastante rica. Combinado? Muito bem, muito bem. Bom, então a gente já viu os nossos patrocinadores e obrigado, IPPE, mais uma vez, né, o projeto, pela confiança de estar aqui contribuindo com vocês. É sempre um prazer. Né? Bom, eu sou esposa, mãe, fiquei como 20 anos como executiva de grandes empresas e hoje eu sou empreendedora também. Né? Eu sou administradora de empresas, sou psicanalista, tenho um instituto, que é o Instituto Excelência, Gestão e Cultura, onde a gente atende empresas privadas e outros setores
na parte da capacitação, do desenvolvimento profissional, de liderança. Sou conselheira de administração para o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. Adoro projetos de impacto, então eu participo de vários projetos para que a gente possa trazer um retorno, e vocês vão conhecer um pouquinho mais aqui sobre as ODS. Eu sempre trabalho com projetos que a gente possa contribuir com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Dou aula na PUC e tem um instituto, né, como organização do terceiro setor, que é o IGENT, que a gente cuida, a gente olha para a gestão pública, trazendo aí uma filosofia do People First, das pessoas no centro do negócio, para que a gente possa realmente transformar a nossa sociedade. Eu sou apaixonada pela vida e por gente, até por isso que eu estou aqui com vocês, para que a gente possa compartilhar um pouquinho mais dessa experiência, possa trazer um conhecimento aqui para todos. Então, eu estou muito, muito feliz de estar aqui. Muito bem, então vamos lá? Vamos começar falando do que interessa, né? Muito bem. Então, eu falo que a gente hoje, a gente está vivendo uma nova era. A gente vive aí uma era diferente do que a gente vivia há muitos anos atrás. A gente está numa era onde a palavra sustentabilidade, ela é cada vez mais ouvida, ela é cada vez mais falada sobre essa necessidade dessa temática. E isso me faz pensar em algumas coisas. E uma das coisas a gente precisa de entender sobre isso, e a gente precisa de utilizar essa palavrinha como uma mola propulsora dos nossos negócios. Então, tem um autor que eu gosto muito da administração, que ele chama Peter Drucker. E ele fala o seguinte: a melhor forma de prever o futuro é criá-lo. E eu não vejo uma outra forma da gente criar algo que não seja através do empreendedorismo, que não seja através da sustentabilidade. Porque cada um de nós aqui, empreendedores, pequenos empreendedores, a gente tem sonhos. E a gente tem objetivos que a gente quer alcançar na nossa vida, não é verdade? Então é muito importante que a gente entenda sobre essa temática para que a gente possa realmente apoiar e a gente possa construir o futuro que a gente deseja. Não é isso? Muito bem. Então eu queria, a primeira coisa aqui, eu queria aí ouvir alguns de vocês, né? Porque hoje, quando a gente fala de que a gente precisa de hoje adotar uma agenda estratégica em sustentabilidade. Isso tem que fazer parte da gente, dos nossos negócios, para que a gente possa continuar existindo e cada vez mais a gente se perpetuar em um mercado que é muito exigente e está em muita transformação. A todo momento a gente está mudando, em todo momento o nosso mercado está mudando. Então eu queria aqui convidar, aí 2 pessoas ou até 3 pessoas que pudessem se apresentar aqui para o grupo e falar assim: olha, eu sou fulano, eu trabalho com isso e sustentabilidade para mim é. Quem pode me ajudar aqui? Podem abrir o microfone e falar. Se não, eu posso convidar? Porque é muito legal se nessa tarde a gente puder ter nessa troca, esse compartilhamento. Quem pode se apresentar aqui para mim e contribuir? Adriana, pode ser você? Pode. Fico feliz. É porque eu me embananei aqui na minha tela. Tá ótima a sua tela, a gente está te vendo e está te ouvindo. Eu não estou vendo vocês, não. Mas você está vendo o material, não tá? Estou vendo. Sustentabilidade não é aí ter reticências. Isso, eu com você. Quem é a Adriana, o que a Adriana faz e o que é sustentabilidade para a Adriana? Então, Antes de eu falar o que não é. Tá. Eu sou Adriana, eu trabalho com importação e exportação diretamente do mercado chinês. O meu trabalho é procurar fornecedores na China, fazer estimativa de custo e gestão da importação para as empresas que desejam importar, Agora, é para me falar... E tem algum produto específico, Adriano? É de tudo? Só para a gente saber. Então, a gente não tem assim um nicho específico. A empresa tem uma necessidade de importar.
Aí a gente faz o estudo e procura o fornecedor lá na China, né? Não Entendi. tem assim um produto específico, não, tá? Legal, tá bom. E o que é sustentabilidade para você? Ó, sustentabilidade para mim é a gente fazer tudo aquilo que não agride o planeta, certo? E ou então contribuir para que a gente agrida o menos possível. Coincidentemente, eu estou numa região, eu estou morando atualmente em Igarapé, e aqui tem uma Igarapé. mineração que está destruindo tudo, e isso me deixa muito irritada. Muito bem. É, Aí eles, sim, sim, aí tem uma área de mineração. eles não são nada sustentáveis, mas pregam isto, mas eles não são. E nós vamos hoje aqui entender uma palavrinha para quem faz isso aí que você falou que eles fazem. Fala que é e não é. Tem uma palavrinha hoje que fala o que é isso e é um problema. Foi ótimo você dar esse exemplo, tá? Muito bem, obrigada, Adriana, pela sua contribuição. Eu queria mais alguém aqui para se apresentar e falar para a gente o que para ele é sustentabilidade. Quem quer ter essa oportunidade aqui de falar comigo? Alguém por aí? Astrid, você tá aí, Astrid? Se alguém quiser, pode só abrir o microfone. Bom, então eu vou dar continuidade, daqui a pouco eu convido vocês novamente, tá? Mas eu quero muito ouvir a participação de vocês, tá bom? Muito bem. Então, a Adriana falou com a gente que a sustentabilidade para ela é aquilo que não agride o planeta ou que agride o menos possível, não é isso, Adriana? Né? Sim. Ótima contribuição. Né? E a gente vai aprofundar nisso um pouquinho aqui. É importante falar que quando a gente fala de sustentabilidade, não é só plantar árvore ou reciclar latinha. A sustentabilidade é muito mais que isso. Né? E na visão do empreendedor, na visão da sociedade, das pessoas, é muito importante a gente entender o quanto que isso é importante e como a gente pode trazer isso para o nosso dia a dia. Porque eu imagino que, como a Adriana, vocês também têm exemplos de empresas e têm exemplo de situações aí que tratam a sustentabilidade, não é verdade? Então, gente, a sustentabilidade, na verdade, ela é uma abordagem que ela leva a estratégia, né, para que ela possa garantir que as nossas atividades, tanto em casa, no trabalho, na comunidade, impactem, né, minimizem ou não façam impacto negativo no meio ambiente, como a Adriana trouxe. E por que isso? Por que a gente fala muito da sustentabilidade? Porque a gente precisa olhar agora, a gente está vendo tanta coisa acontecer, a gente está vendo a questão climática, a gente está vendo quanto o clima está diferente no mundo, a gente está vendo as catástrofes climáticas acontecendo, muita chuva, muito calor, muita seca. A gente vê né, algo diferente acontecendo, né? E isso vai impactar o nosso futuro. Então, se a gente não cuidar, né, do nosso planeta, não cuidar dos recursos naturais que a gente tem para as nossas futuras gerações, a gente pode estar construindo um futuro muito, muito difícil, né? Muito difícil para as gerações aí que vão vir. Porque isso não é de agora, não é agora, semana que vem. Né? A gente já vê indícios de muitas coisas acontecendo, mas a gente tem que olhar para um futuro aí, né, um pouco mais amplo e do impacto disso, tá? Então, quando a gente fala em sustentabilidade, né, tem gente que fala assim, né, e aí eu trouxe esse desenho para a gente pensar. Meu filho, um dia tudo isso será seu. Né? Então a gente está falando aí para as nossas novas gerações, para os nossos netos, para os nossos, né, para todo mundo. Eu já tenho netos, né, para bisnetos, enfim. E aí a gente vai entregar o mundo como para essas gerações? Como que a gente vai entregar o mundo para as pessoas que a gente ama? Né? É difícil isso. Então, se a gente não começar a cuidar disso agora, como é que vai ser? Como é que vai ser o futuro? Como é que as pessoas vão viver no futuro? Isso faz sentido para vocês, gente? Né? Eu queria fazer essa provocação aí.
E aí eu queria ver aqui se alguém mais pode contribuir comigo. O que vocês acham que hoje está acontecendo no mundo, né, como exemplo, e que está destruindo o nosso planeta? Alguém pode falar alguma coisa? Coisas que vocês sabem, que vocês percebem? A Adriana já falou, né? Muitas vezes a mineração está destruindo lá a área lá próxima a Igarapé. Tem mais alguém que quer comentar alguma coisa sobre isso? Mais alguém que quer abrir o microfone aí e contribuir? Então, quem quiser, só ligar o microfone e falar comigo, combinado? Então, vamos seguir. Então, gente, quando a gente fala em sustentabilidade, a gente tem esses 3 pilares, tá? A gente tem o pilar social, econômico e ambiental. Então, a gente fala que a gente tem que olhar para o nosso clima, para a biodiversidade, né? A gente tem que olhar muito para todo o ecossistema que a gente está. Então, a mineração, como a gente trouxe como exemplo, isso, se ele não for bem cuidado, se ela não for tratada com responsabilidade, isso pode prejudicar, porque tem desmatamento, tem terra, então a gente tem uma série de coisas, né? Tem animais que saem daquele lugar, tem espécies em extinção. A gente tem que olhar para os objetivos sociais. Eu tenho que olhar, por exemplo, para esse empreendedorismo, né? Eu tenho que olhar para a igualdade, eu tenho que olhar para a inclusão social, como que a gente está desenvolvendo as pessoas, como a gente está desenvolvendo a nossa sociedade, o que a gente tem feito como conhecimento, como informação para essa sociedade. Isso tudo entra nos objetivos sociais e a gente tem que olhar para os objetivos econômicos. Eu tenho que olhar, por exemplo, para os empreendedores, para o emprego, né, para o crescimento econômico de um país e saber o seguinte: eu estou contribuindo positivamente? Ou eu estou fazendo ações que estão deixando o empreendedorismo não agir? Né? Eu estou fazendo ações que estão favorecendo o crescimento de novos negócios, de novas empresas. A Adriana falou aí da exportação da China, que a gente sabe que é um mercado hoje, né, que está em mudança. Então, é muito importante a gente entender, e eu queria muito que vocês gravassem isso, que a sustentabilidade ela tem esses 3 pilares. Então, quando eu olho para o meu negócio como um negócio sustentável, eu tenho que falar o seguinte: eu estou prejudicando o meio ambiente? Eu estou prejudicando alguma coisa? Legal. Eu estou contribuindo com algo? Eu estou contribuindo com as pessoas? Estou fazendo algo bom para a sociedade? Legal. Eu estou projetando, eu estou trabalhando para o crescimento econômico, eu estou favorecendo a renda, eu estou ajudando outras pessoas, eu estou sendo eficiente, eu estou inovando, utilizando as novas tecnologias para que eu possa me situar no mercado. Por isso, pessoal, que o empreendedorismo é tão importante. Né? Por isso que é tão importante a gente falar e é tão importante o trabalho que o IPPF faz hoje, fortalecendo e capacitando os empreendedores. Né? Por isso, mais vezes, eu fico muito feliz da gente estar falando desse assunto aqui. Né? Alguém quer fazer alguma pergunta sobre isso? Ou quer fazer algum comentário sobre isso? Só abrir o microfone e falar comigo. Então, vamos seguindo. Se quiser, é só abrir. Então, pessoal, né? Por que ela é importante? Porque para nós que trabalhamos e temos os nossos negócios, é muito importante entender que ela não é uma tendência. Ela é um princípio fundamental. É ela que vai ajudar a gente, em qualquer área de negócio, entender como que eu posso levar o meu negócio para mais longe. Como eu posso simplesmente não fechar o meu negócio? Como que eu posso trabalhar a minha marca, a minha reputação? Né? Como que eu posso contribuir para o mundo melhor? E quando eu falo mundo melhor, eu posso começar pelo meu mundo, pelas pessoas à minha volta, pela família, pelas pessoas que trabalham comigo, pela sociedade que eu estou inserido. Tá? E isso é muito importante. Então, essa visão é uma visão que muda muitas vezes a nossa visão de sustentabilidade, tá? E aí, então, a gente consegue entender que ela não é só modinha, mas ela é uma característica ou condição de algo que vai ajudar a gente a permanecer vivo, a existir por um prazo. Por isso que a gente fala assim, gente, a gente não olhar para a sustentabilidade, para o nosso mundo, daqui a pouco não tem mundo. E se cada um de nós
entender isso no nosso meio de vida, sabe? Em pequenos círculos, a gente entender isso nas pequenas rodas e cada um fazer um pedacinho, a gente pode criar um grande negócio com isso. A gente pode influenciar as pessoas, a gente pode trabalhar isso de uma forma extremamente poderosa. Oi? Oi, pessoal. Parece que a professora teve um probleminha com a conexão de internet. É. Só um segundinho e a gente retorna, tá bom, pessoal? Vamos entrar em contato com ela. Pessoal, eu já falei com a professora, ela está retornando, tá? Dentro de alguns minutinhos ela retorna. É, nós estamos hoje aqui começando a semana, né? Com essa palestra da, da Renata, mas quero falar com vocês que nós estamos só começando mesmo. Hoje à noite nós temos outra palestra e ao longo da semana nós vamos ter palestras às 15 horas e outras às 19 horas, com temas assim variados, temas assim muito interessantes e relevantes aí para nossa vida aí de empreendedores e também para nossa vida pessoal, né? Hoje à noite, por exemplo, o tema é marca pessoal que brilha, o segredo para conquistar e encantar clientes. É com a Carol e a Camila, é uma dupla assim sensacional que vai dar para vocês muito conhecimento, né, sobre a marca pessoal. Amanhã a gente vai ter o relacionamento que gera resultados, a arte de encantar o cliente, com a Tâmara Zaya. À noite de amanhã, autoconhecimento como ferramenta de transformação para empreendedores, com a professora Valéria Assis. Depois, vamos ter uma palestra com a Deralda Souza, Segredos de uma Alimentação Saudável. No dia 28, à noite, nós vamos ter sobre logotipo, a identidade visual que conecta e representa seu negócio, com Eli Costa. No dia 29, a palestra da tarde é do risco à segurança, como proteger-se no universo online, com o professor Ralph Linhares. À noite, vamos ter combinado não sai caro, a importância da formação, da formalização nas negociações com o advogado Breno Curzio. No dia 30, né, finalizando aí, nós vamos ter a palestra à tarde com o professor Gerru Aguilar, Valores que Transformam, a importância da ética no empreendedorismo. E à noite, Design Thinking e inovação, ferramenta para criar, transformar e crescer, com o professor Alexandre Araújo. Como vocês podem ver, nossa semana está rica aí, com temas bastante interessantes. Maravilha! Temos ainda, nós estamos com as inscrições abertas, algumas vagas. Liga aqui para o IPPE, nossos colaboradores fazem a inscrição para vocês. A Muito Renata bem. voltou. Voltei. Deu um pico de luz aqui, pessoal, a tecnologia. Mas olha, foi Isso muito aí. importante isso que a Luciane trouxe aqui, porque todos são assuntos muito importantes para a sustentabilidade do seu negócio, né? Então é muito importante esse reforço aí. Então vamos voltar aqui, né, a nossa temática. Então, gente, então a gente tem que entender
que tudo isso são condições para que a gente continue existindo. E todo esse apoio que o PPE dá para vocês com todos esses temas tem a ver com a sustentabilidade, porque tem a ver com a gente continuar existindo, com a gente continuar crescendo e ter impacto positivo ali, né? E eu pergunto para vocês, qual que é o impacto que você quer causar? Em você, na sua família, na sociedade, na sua empresa e no mundo. Você já parou para pensar? Né? O que você quer trazer? Por que a gente está aqui? Né? Porque cada um de nós, quando a gente empreende, a gente tem um objetivo. A gente quer algo diferente. Né? Então, é muito importante quando a gente tem o nosso negócio, a gente fala assim, qual que é o impacto que eu quero causar? Como que eu quero fazer isso? E aí a gente entra, então, né, nesse escopo do como a gente pode fazer. E a gente vê aí 3 letrinhas que vem despontando quando fala da sustentabilidade, que é o ESG. Não sei se alguns de vocês já ouviram, se muitos de vocês já ouviram falar nessa letrinha, mas hoje é uma letrinha utilizada mundialmente quando se fala de práticas sustentáveis. Então a gente fala que o futuro é ESG, é ESG. E nós vamos entender. Olha só, eu trouxe várias reportagens aqui, tudo falando ESG como fator, debate e eficácia de ESG, ESG. Então, hoje a gente tem todo um mercado voltado com esse olhar. Hoje eu já tenho, dentro do nosso mercado, a gente tem jornais, revistas especializadas em sustentabilidade. Olha o quanto que esse assunto é importante, a gente tem que entender disso. Né? Então, a gente tem uma agenda socioambiental, então a gente tem muita coisa voltada para isso. Então, a gente precisa entender um pouco mais sobre isso e a gente entender como isso pode impactar o nosso negócio, como que a gente traz isso. Então, olha, ESG, as letras que estão mudando o mundo, revistas mundiais falando disso aqui, né? Olha, revistas o tempo inteiro falando desse movimento da sustentabilidade. E hoje muitas pessoas ainda não têm claro o que é, como é, o que essas 3 letrinhas que o povo fica falando por aí, que está no jornal, que está na revista, e a gente está aqui hoje para explicar isso direitinho para vocês, né? Para que vocês possam utilizar e aproveitar isso da melhor forma possível. Então, essas 3 letrinhas poderosas, elas têm a ver com o E, que quer dizer o ambiental, o S quer dizer o social e o G que quer dizer governança. Então, quando a gente fala de uma agenda de sustentabilidade, ou de uma agenda ESG, ou uma agenda ESG, ou uma agenda ESG, a gente está falando que tem que ser ações que cuidam do ambiental, do social e da governança, tá? E eu vou explicar cada uma delas. Então, ela engloba, né, principalmente as preocupações ambientais, sociais e governança, como eu disse, trabalhando os pilares para a sustentabilidade do negócio. E elas começam a ser base, gente, para qualquer instituição de qualquer tamanho. Hoje aqui no meu instituto a gente pratica práticas ESG e eu falo, gente, a gente está desperdiçando papel? A gente está utilizando muito plástico? Né? A gente está impactando as pessoas à nossa volta? Como que a gente está fazendo a gestão do nosso negócio? A gente está fazendo com transparência, com ética? Né? Como que a gente está tratando as pessoas? Isso tudo eu estou olhando para práticas ESG, tá? Então é importante isso. Então, ele vem do inglês, né? Então, ele é a primeira letra do inglês aí, né? De ambiental, social e governanças, e ela se torna essa base. Então, quando a gente olha para a parte ambiental, que é o E, a gente está falando do nosso planeta. Então, tudo que a gente faz de consumo de energia, né? Que a gente faz, que a gente utiliza menos plástico, a emissão de carbono, economia circular, que a gente utiliza a biodiversidade, uso de materiais, redução de resíduos sólidos, se eu faço separação de lixo, se eu faço compostagem, tudo que eu faço, né, nessa relação, eu estou contribuindo com o E. Né? E aquilo que eu falei, são coisas que contribuem, que a gente pode começar dentro da nossa casa. Aqui na minha casa, gente, eu tenho assim, aí no escritório, né, eu tenho assim, quase que eu sofro, meu coração bate quando mistura latinha com o lixo comum. É uma coisa que eu fico extremamente incomodada. Porque tem muita gente que utiliza latinha e plástico para fazer reciclagem. Né? Então, o que custa a gente ter um lixo de colocar latinha e plástico e eu já entrego lá para quem faz? Né? Às vezes eu encho o meu carro quando eu saio só de material, ou levo para o lixo específico, ou eu levo em algum lugar que faz. Porque isso me incomoda, está dentro de mim.
né? Porque assim, se cada um fizer um pouquinho, a gente entra num tantão, tá? A gente tem a parte, né, do social que tem a ver com as pessoas. Isso está ligado à saúde, ao bem-estar, à diversidade, né? Como que eu apoio as pessoas ali, qual que é a minha imagem, como que eu cuido das pessoas que estão comigo, das pessoas que são meus parceiros, dos meus fornecedores. E a gente tem o G, que é de governança, que ele tem a ver com os propósitos e princípios. Ele tem a ver como que eu tomo decisões, como que eu sou transparente e ético, né? Ele tem a ver como que são as minhas relações com os meus clientes, se é uma relação justa, né? Se eu estou prejudicando alguém, se eu estou passando a perna em alguém, se eu estou tirando vantagem de alguém. Tudo isso entra na parte de governança, tá? Então, essas 3 palavrinhas, eles falam isso, né? E quando a gente olha hoje para as empresas, a gente fala que essas 3 palavrinhas, elas vão ser convencionais para os negócios. Não tem como a gente pensar em negócio e não pensar nessas 3 letrinhas aí que vão fazer a diferença. Alguém quer fazer alguma pergunta dessas 3 letrinhas? Alguém já ouviu falar? Quer compartilhar comigo alguma coisa? O pessoal tá caladinho hoje aqui, né, gente? Mas quem quiser falar, fique à vontade. Alguém quer perguntar? Quem não conhecia ou já conhecia? Tá claro? Então eu vou seguindo aqui, tá bom? Ok. Então a gente precisa ser agente transformador do nosso mundo. E como? Através dessa visão da sustentabilidade. Através dessa adoção de uma agenda, né, que olha para essas 3 letrinhas, para o ambiental, para o social, para a governança, que olha para o social, para o econômico. E tem muita gente, que acha que a gente fala sustentabilidade e não tem nada a ver com o econômico. E eu falo que é um grande engano, porque se eu não tiver, né, o econômico, eu não consigo continuar a fazer com o negócio como que o negócio exista, não é verdade? Muito bem. Então, a gente tem os 7 Cs da competitividade consciente, tá? E que isso serve para todos os nossos negócios. O primeiro é a causa. Então, quando eu tenho, né, é claro assim, qual que é a causa do meu negócio? Eu tenho meu negócio por quê? Ela nos ajuda a guiar, sabe? Ela faz sentido. Ela nos ajuda a falar o seguinte, peraí, eu tô aqui por uma causa, algo que eu acredito, algo que faz sentido para mim, algo que é importante para mim. O segundo C é a cultura. Então é a gente pensar o seguinte, quais são os padrões, os comportamentos que lá com o meu time, as pessoas que trabalham comigo, as pessoas que são, né, até voluntários ou estão ali no meu negócio, todo mundo sabe, né, o que a gente preza. Então eu vou dar um exemplo para vocês. Por exemplo, no meu instituto a gente trabalha com capacitação, treinamento, formação de lideranças. E eu falo para todos os consultores que o nosso objetivo é impactar positivamente a vida das pessoas e das organizações. Eu tenho esse propósito como parte da minha cultura. Então eu falo assim, olha, em nenhum lugar que você vá, você pode fazer algo para prejudicar alguém. Você tem sempre que entender, qualquer treinamento, você tem que falar assim, como que eu posso impactar de forma positiva a vida dessas pessoas? Como que eu posso trazer uma mensagem que vai ajudar essas pessoas a avançarem, a crescerem, a saírem melhores do que já são, ou saírem daqui melhores do que entraram? Isso é muito importante, né? Então, é como se fosse um jeito de ser. E é importante que cada negócio de vocês, né, e provavelmente são negócios muito distintos, eles tenham características diferentes. E assim é, né? Eu preciso de olhar para o meu negócio e entender qual que é o meu jeito. Como que eu trato as pessoas? Né? Como que eu quero que as pessoas me vejam? Isso faz parte do segundo C, que é a nossa cultura. Aí a gente tem o terceiro C, que são as pessoas, né? São os colaboradores. São aquelas pessoas que contribuem com a gente, com o que a gente faz. Porque normalmente, muitos de nós podemos ser empreendedores solitários. Mesmo assim, a gente tem aquelas pessoas que contribuem. E quando eu tenho pessoas que trabalham comigo, né, eu tenho que entender como que essas pessoas que estão comigo, elas se sentem.
né? Porque eu falo que a gente não faz nada sozinho, a gente lida com pessoas. A gente precisa das pessoas dentro do nosso negócio. Então, eu preciso das pessoas que trabalham comigo, que me ajudam a fazer o meu produto, que me ajudam a vender o meu produto. E isso é muito importante para que todo mundo se engaje e para que todo mundo se comprometa com aquilo que a gente quer, né? E o nosso quarto C são os nossos clientes. O empreendedor ela não existe sem clientes, né? Assim, ela não existe sem clientes. Quando a gente fala de clientes, a gente tem várias abordagens em inglês e que é importante assim, a gente tem empresas que têm como cliente outras empresas, né? Então, às vezes o seu negócio ele lida com outra empresa. Não sei se o negócio da Adriana, né? Ela falou assim, a gente vê o que a empresa precisa e faz. Então, ela é o tipo de empreendedor que lida com outra empresa. Então, é o que chama de B2B, né? Que é da palavrinha em inglês de negócios para negócios. Tem outras que vai no consumidor final. Então, eu, por exemplo, eu atendo empresas, mas às vezes também eu atendo o consumidor final. Então, eu passo a ter uma relação de negócio para cliente, negócio para consumidor. E é importante a gente entender algumas letrinhas, porque provavelmente, quando a gente vai ver várias metodologias de empreendedorismo, a gente pode usar, vocês podem ouvir isso. Eles vão falar assim, eu ouvi isso lá na palestra da Renata, né? Que o B2C, que é o B2C, né? Que é negócios para consumo, porque business quer dizer negócios, e consumidor o cliente. E aquelas que trabalham com os dois mercados, tanto para cliente quanto para o consumidor, né? E aquelas que são só as relações pessoais. É sempre de pessoas e pessoas. Então, se eu tenho um salão, né? Ela pode ser uma relação, ou seja, eu não tenho um salão, eu sou uma pessoa que atendo a domicílio, né? Então eu tenho uma relação de pessoas para pessoas. Eu vou lá, atendo a pessoa, eu vendo o meu negócio para as pessoas, então essa relação. Mas todas as relações abarcam os clientes, sejam empresas, seja o consumidor, ou seja, diretamente as pessoas. Então, cada um de vocês encaixam numa relação quando a gente fala o cliente. E sem o cliente, a gente não existe, não é isso mesmo? Depois, a gente tem o capital, né? Eu faço parte do movimento do capitalismo consciente. Quem quiser saber mais depois, pode dar uma olhada, que é muito interessante. Que a gente olhar o capital, né? Porque o capitalismo, ele move a nossa sociedade. A gente vive numa sociedade de compra e venda, né? De negócios. Então, eu preciso de entender que o meu capital, quando eu falo de alguém para investir no meu negócio, quando eu falo da minha relação ali com os bancos, quando eu falo ali de vir um dinheiro e eu investir no meu negócio, tudo isso a gente está falando de capital, né? E a gente entende que tem que ser um capital em busca de algo bom. Então, o capitalismo consciente ou capital nessa temática, ele quer fazer como que você pode usar os investimentos, o capital para algo bom, não para algo ruim, tá? Mas para algo que seja consciente, positivo, para ajudar o crescimento de um negócio, né? Não para tirar algo para prejudicar, ok? Então a gente fala disso. E quando eu falo para o sexto C, eu falo da comunidade. Olha, todos nós estamos inseridos dentro de uma comunidade, né? E é muito bom quando a gente entende qual que é a importância do meu negócio naquela sociedade que eu estou. Independente do tamanho do negócio ou do que eu faço, de alguma forma eu impacto alguém, né? A Adriana, e aí eu estou usando a Adriana muito como exemplo, né? Porque ela compartilhou o que ela faz, então eu queria ouvir vocês também o que vocês fazem. Com a importação e exportação, ela impacta muitas vezes ali empresas, né, que não tem como buscar aquilo, mas quando ela faz isso, ela traz uma melhor condição, ela traz um produto novo, ela ajuda as empresas a terem fornecedores qualificados. E aí, se ela dá uma condição para uma empresa ter isso e ter um produto bacana, ela está ajudando aquele empreendedor a criar uma rede, né? Ela está impactando de alguma forma. Quando ela ajuda ele a buscar lá na China e comprar no custo mais barato, ela está ajudando a economia a girar,
né, de uma forma sustentável. Então, isso é muito legal. Então, a gente precisa toda vez olhar e falar o seguinte: como que a minha organização, né, ela traz um impacto positivo nessa comunidade, né? Querendo ou não, assim, a gente sempre vai trazer algo, tá? Nem que seja eu vou gerar emprego, ou o que eu faço, se eu não gero emprego direto, eu posso gerar indireto, enfim. E o sétimo C é a competitividade estratégica. Então, quando a gente fala, né, da sustentabilidade desses 7 Cs, a gente fala que a gente precisa de olhar para 3 elementos. Eu tenho que olhar, né, qual que é a minha proposta de valor, e eu vi que vocês vão falar sobre design thinking aí. Então, nós vamos ver qual que é a minha proposta de valor, né? Como que eu trabalho a minha imagem perante aí o mercado, né? O que eu entrego, ele é excelente, assim, ele está sendo, eu estou entregando o melhor que eu posso, né? E quem que é a cadeia? Ou seja, quem são as pessoas que elas contribuem de alguma forma com isso? Como que eu posso melhorar a minha cadeia ali para que ela contribua para o meu negócio? Então eu tenho que pensar nisso, tá? E aí eu faço um paralelo aqui, né, de com os P's, com os C's aos P's. Tá? E a gente vai entrar nesse paralelo. Então, eu tenho a causa, que está ligada ao propósito. Eu tenho a cultura, que está ligada aos princípios e valores. Eu tenho os colaboradores, e que muitas vezes está ligado ao protagonismo e à paixão por aquilo que vocês fazem. Hoje eu estava com um empreendedor numa reunião de manhã, num processo de mentoria, e eu estou com um grande problema. Por quê? Porque esse empreendedor, ele não gosta do que ele faz. E eu falei com ele hoje: você nunca vai dar o seu melhor se você não fizer o que você faz com paixão, com vontade. Fazer só por fazer não vai funcionar, por melhor que seja a sua intenção. A gente tem que entender como que a gente vai lidar com isso, né? Então, assim, ser empreendedor hoje não é uma coisa fácil. A gente lida com as incertezas, a gente lida com problemas, a gente lida com as dificuldades, né? Eu lembro de que eu já falei uma vez aqui, né, aqui no IPPE, sobre essa questão né, da característica dos empreendedores, e é desafiante. Cada dia na nossa vida é um desafio. Cada dia, né, que passa é um desafio que a gente precisa de cumprir, e a gente precisa estar buscando isso. Então, é muito legal ver esse movimento, ver vocês aqui ouvindo sobre isso, porque isso demonstra que vocês querem fazer acontecer, que vocês querem assumir a responsabilidade do negócio de vocês, vocês estão aprendendo para isso. E isso, gente, faz total diferença. Faz total diferença no negócio e na vida de vocês, né? Então, quando eu falo de cliente, estou falando dessa proposta de valor. Quando eu falo do capital, eu estou falando do lucro, da rentabilidade que eu tenho, nós vamos falar disso. Quando eu falo de comunidade, eu estou falando quais projetos e programas eu posso criar dentro do meu negócio para o meu negócio crescer e melhorar. E quando eu falo de competitividade, eu estou falando de performance, eu estou falando de resultados. E todo negócio precisa de dar resultados. Então, para uma estratégia na prática, eu preciso de linkar os 7 Cs a esses 7 Ps que são componentes necessários. O primeiro é o propósito. Então, assim, eu tenho que ter um propósito do meu negócio. Eu tenho que entender, assim, o que faz sentido para mim. Sabe? Eu levanto da cama todo dia para fazer isso por quê? Eu estou feliz com isso que eu estou fazendo? Né? E para isso, existe uma história. Né? Existe uma história de 3 pedreiros que estavam ali numa praça fazendo uma bela construção. E esses 3 pedreiros estavam ali trabalhando dia e noite. E aí eles estavam construindo. E aí um mestre chegou para um e falou assim: olha, o que você está construindo aí? Ele falou: eu estou construindo uma parede. Todo dia eu coloco tijolo em torno de tijolo, eu estou construindo uma parede. Chegou para o outro e falou o seguinte: o que você está construindo aqui? Ele falou: eu estou construindo um negócio aqui que eu nem sei o que é. Eu estou ajudando aqui nessa construção. E estou aqui há vários dias
para construir um negócio aqui. E vai caber muita gente. Mas ele não sabia o que era. E ele chegou para um terceiro e falou o seguinte: o que você está fazendo aqui? E ele disse: eu estou construindo uma catedral, uma maravilhosa catedral, que vai receber muitas pessoas, que vai ser a catedral mais visitada dessa cidade. Quem vocês acham que estava trabalhando com um propósito claro? O terceiro, o da catedral. Ele estava colocando o melhor dele porque ele sabia o que ele estava construindo. E eu pergunto para cada um de vocês: vocês sabem o porquê vocês estão fazendo o que vocês estão fazendo? Porque quando eu falo assim, o que a gente faz? Todo mundo sabe o que faz. Quando eu falo, como é que vocês fazem? Alguns sabem como vocês fazem o que vocês fazem. Mas quando eu pergunto, por que vocês fazem o que vocês fazem? Muitas vezes poucas pessoas param para pensar nisso. E esse é um grande segredo quando a gente fala, né, da sustentabilidade. Para que ela seja sustentável, tem que ter um porquê. Eu tenho que saber o porquê que eu estou ali, eu tenho que dar o meu melhor. Eu tenho que olhar para aquelas 3 letrinhas e saber que eu estou fazendo algo por uma causa, por um propósito maior. Alguém quer comentar sobre propósito? Alguém quer abrir o microfone e falar aqui um pouquinho sobre esse tópico? Eu escrevi aí no chat. Ai, Adriana, fala então com a gente. Então, eu tive uma outra empresa por 28 anos, né? E Ah, aí eu não estava mais satisfeita, estava muito cansada e não estava mais satisfeita. E aí eu mudei de ramo. E agora eu ah, estou começando essa nova empresa tudo de novo, né? E aham. agora o meu propósito é ajudar os empresários a reduzirem seus custos por meio da importação, né? Olha que legal, né? Esse E é o olha meu como isso novo tem um quê de propósito. sustentabilidade, né, Adriana? E não é legal você fazer isso, falar assim, poxa, eu estou ajudando as pessoas, né, a terem melhores negócios. Aí você está ajudando as pessoas a terem o negócio, a dar sustentabilidade para o negócio delas. Você viu quanto que isso é importante, Sim, né? Que né? legal. Então faz sentido tudo isso que a gente está falando. Faz, claro, total. Ah, muito bem, fico muito feliz. Mais alguém quer comentar sobre o propósito aqui? Tem alguma ideia disso? Ok, ok, ok. Bom, o pessoal está aí mais ouvindo hoje, mas vamos lá. E quem quiser falar comigo é só ligar o microfone que eu vou ficar muito feliz em ouvir vocês, tá? Porque, gente, eu acho que esse é um tema tão importante, né? E é tão bom quando a gente consegue ter essa troca, né? E eu sei que às vezes o online tem desafios, né? Porque a gente está aqui, faz uma coisa, faz outra, mas eu queria reforçar o convite para vocês estarem, né, aqui com a gente, para a gente poder ter essa troca e eu poder apoiar e auxiliar vocês, né, nessa construção aí da sustentabilidade. O segundo P é o princípios, né, que ele quer dizer o seguinte: é, quais são os princípios que me levam, né? O que está por trás? Quais são os valores ali que me. Por que eu quero isso? Né? Então, pegando o exemplo da Adriana, por que ela quer ajudar as pessoas a terem melhores custos? Sabe, quais os valores que estão por trás disso? Né? O que está dentro dela que faz, que tem a ver isso? Né? Qual a conduta? O que ela pensa? Quais os valores que ela tem? E quando a gente fala dos nossos valores, eu falo que são aquelas características ou pensamentos que a gente tem que são inegociáveis, né? Então, assim, olha, eu tenho o valor de não, né, de não prejudicar ninguém. Então, se você tem um negócio que você vai ter que criar, igual o negócio da latinha, eu tenho um valor ali que é, gente, não dá para jogar latinha no lixo comum, você está prejudicando. Então, esse é um comportamento que eu tenho, é um valor que eu tenho, que eu não abro mão, é um princípio que eu tenho. Se eu posso ser, se é um produto que ele pode ser reciclável, vamos ajudar. Né? Então, é uma coisa que está dentro de mim, que às vezes é mais forte do que eu. A hora que eu me vejo, eu estou numa festa catando lixo lá e separando as latinhas. Aí o povo acha que eu estou ficando doida, mas é porque é meu.
né? É uma coisa que eu acredito ali, é uma ação muito forte dentro de mim, tá? E aí o terceiro C, né? Ele funciona. Então, vou falando em princípios, né? É como se fossem essas raízes, né? O como que a gente faz, é o como fica, é como se fica evidenciado, é como se fosse as nossas raízes, né? Os nossos valores, que quando a gente monta o negócio, você não abre mão deles, você não negocia, tá? É sobre isso os princípios. Quando eu falo aí do terceiro P, eu falo desse protagonismo e da paixão, né? Então, quando eu falo das pessoas, eu tenho que ter essas pessoas é, que queiram estar comigo, né? Que tem paixão pelo que faz. Ou eu tenho paixão pelo que faço. Eu tenho paixão de estar aqui falando com vocês. Eu tenho paixão de preparar uma aula. Eu tenho paixão de dar uma palestra. E isso faz parte de mim, né? Então, isso me move. E as pessoas que trabalham comigo, elas têm, né? Elas têm que ter um quê disso. Elas têm que gostar disso. Elas têm que saber que elas não estão simplesmente fazendo algo ou levando para um cliente. A gente está transformando a vida das pessoas. E isso é muito importante, tá? Então, quando a gente olha para isso, a gente vê claramente as pessoas que têm paixão pelo que fazem, aquelas que estão lá só para fazer, né? E eu trouxe uma historinha aqui que eu quero compartilhar com vocês, né, sobre essa temática, tá? Então, essa historinha fala assim, a historinha do abacaxi, né? E ela fala assim, tá? E eu sempre eu vou contar e coloco aqui, né? Porque depois, né, para quem quiser ver. Tinha um funcionário de muitos anos, né, de empresa, e ele estava muito irritado. Porque tinha um menino novo que chegou e ele foi indicado para o patrão para uma vaga, né, para uma vaga maior, e que esse profissional que estava lá há muito tempo ele queria. Porque isso ia dar aumento de salário e tinha as mesmas responsabilidades. Aí um dia ele, de saco cheio, falou assim, não, peraí, vou procurar o dono da empresa e vou querer saber disso, eu vou tirar isso a limpo. E a gente vê isso muito acontecer, né? E falou assim, olha, patrão, eu já estou trabalhando aqui durante 20 anos na sua empresa, com toda a dedicação, e eu me sinto muito injustiçado. O Juca entrou aqui, ó, há só 3 anos, já está ganhando mais do que eu, foi promovido para um cargo maior, o meu, eu estou aqui há quase 20 anos, eu não saio do lugar. O que está acontecendo? Né? Por que você está fazendo isso comigo? Né? E aí, né, ele foi, o patrão disse assim, ô João, foi muito bom você vir aqui. Porque antes da gente tocar nesse assunto, eu tenho um problema para resolver, eu queria sua ajuda. Eu estou querendo dar frutas como sobremesa lá para o nosso pessoal pós-almoço. Aqui na esquina tem a quitanda. Vai lá, por favor, e vê se eles têm o abacaxi. Eu estou precisando de comprar abacaxi. Aí, né, o João ficou muito chateado. Foi lá, achou o pedido muito esquisito. Foi lá e depois de quase 1 hora fumou um cigarro, né, foi lá na padaria, tomou um café, conversou com o povo na rua, voltou e falou assim. Né, e o patrão perguntou, e aí, João, resolveu o problema do abacaxi? Aí o João falou assim, ó, eu fui lá perguntar se o moço tem abacaxi, né? E ele tem. Aí o patrão perguntou, mas e aí, João, quanto custa? Aí ele falou assim, isso eu não perguntei não. E ele tem a quantidade suficiente, João, que eu preciso para atender todo mundo? Isso também eu não perguntei não. E tem outra fruta, João, que eu posso substituir o abacaxi se ele não tiver? Isso também eu não sei não. Então tá, João. Senta aí então, aguarda aí um pouquinho e tal. Aí ele pegou o telefone e chamou o Juca. E falou com o Juca, ô Juca, vai lá. Eu vou dar fruta de sobremesa no almoço. Aqui na esquina, né? Vai lá e resolve isso, por favor. Partiu o Juca para a missão. Rapidinho o Juca voltou. E o patrão falou, e aí, Juca? Né? Resolveu o problema? Ele falou, resolvi. Ele tem abacaxi, tem quantidade suficiente para o nosso pessoal, tem laranja, banana e mamão. O abacaxi custa R$ 1,50, a banana e o mamão R$ 1 e o melão R$ 1,20, ainda tem laranja por 20. Mas como eu disse que ia comprar muito, ele ainda me deu desconto. E já até reservei
né? Conforme o senhor falar, eu vou lá e fecho o negócio. Aí o patrão falou, obrigado, Juca. Aí ele olhou pro João e falou o seguinte, e aí, João, o que você estava dizendo mesmo? Aí o João colocou, como se diz, o rabinho entre as pernas e falou assim, nada não, patrão, pode deixar. Quem desses dois, João ou Juca, trabalhava com mais paixão e protagonismo? Né? Gerava, né? Fazia as coisas da melhor forma. E a gente vê isso acontecer. Às vezes as pessoas ali, né, elas querem ter os resultados, mas elas agem de uma forma que não condiz. Esse empreendedor que eu falei com vocês que eu estava de manhã com ele, é um caso disso, né? Ele não tem, né? Ele tem uma questão assim, a gente tem um problema lá de algumas pessoas. As pessoas estão muito, só reclamam das coisas, só reclamam, mas ninguém procura melhorar. Ninguém procura, eu falo assim, deixa eu conversar com sua equipe. Aí ele vai e fala assim pra mim, não, Renata, não tem jeito não, eles são muito difíceis, a pessoa é muito difícil. Eu falei, olha, se você tem uma equipe difícil, né? Se você não quer abrir para eles poderem melhorar, não tem o que fazer. Então a gente precisa melhorar a cada dia. Eu preciso de sair de uma zona de conforto, né? Às vezes do tempo que eu tenho, sempre fazendo a mesma coisa, e eu preciso de fazer igual a Juca, eu preciso de ser mais ativo, eu preciso de ter mais protagonismo. Se o meu negócio está em dificuldade agora, o que eu vou fazer para mudar? Vou ficar só reclamando, olhando para os outros, falando assim, ah, isso não tá bom, isso não anda, eu vou tentar sentar e vou desenhar um negócio diferente. Vou usar outras coisas. Né? O IPPR está dando para vocês várias ferramentas e aprendizados para ajudar vocês a criarem novas situações, a se desenvolverem. E isso é muito importante. Alguém quer comentar alguma coisa sobre abacaxi? Fala comigo. Ah, eu quero, mas o povo não fala, então eu vou falar. Uai, Adriana, pois é, por favor. Fala, pessoal. Então, E aí, Adriana? eu queria comentar sobre esse empreendedor aí que você está falando. É, Esse estágio que ele está aí é o seguinte, está confortável para ele, porque se ele sair desse estágio aí e for fazer coisas diferentes, ele vai ter que sair da zona de conforto dele. Será que ele quer? justamente. Foi o que Será eu que, falei com ele hoje. será que ele quer? Às vezes ele tá cansado. Então, é preferível sair, sabe? E às vezes vender a empresa e deixar na mão de outra pessoa que quer, Que queira, né? É que queira, verdade. e ir para um outro ramo e começar de novo. Eu fiz isso. É difícil? É difícil. É, Começar de novo é muito difícil. É como se a gente nunca tivesse trabalhado, né? é. Mas a empresa dele vai ficar parada. E ela vai ficar parada, ela vai ser engolida por alguma outra empresa. E é isso, viu? E foi justamente isso que eu falei com ele, né? Eu vejo a empresa dele em uma zona de conforto, né? Eu dou esses exemplos aqui, porque é importante, né? E às vezes encaixa aí com alguma situação. E eu falei, se você não quiser, eu falei, eu não posso fazer nada pela sua empresa, quem pode fazer é você. Né? Então reflita, eu dei várias coisas para ele refletir. E falei, tem que ver se isso faz sentido para você, porque se não fizer sentido, né? Não vai adiantar, não é assim? E a Né? Tem empresa que fazer também é sentido. um reflexo do dono, né? A empresa tem a cara do dono, não tem jeito. E não tem jeito de a gente querer passar essa responsabilidade, né? Como Não empreendedor, tem a como. responsabilidade é nossa. Né? E não É, adianta a gente querer que o outro faça o que a gente faz. Não adianta. E é bem isso. Você falou certinho, Adriana, a situação. Obrigada por contribuir. Foi justamente isso que eu falei com ele. Eu mostrei um desenho e falei: olha, a zona de conforto ela é segura, ela é boa. A zona de coragem, ela vai dar trabalho, ela vai trazer desconforto, vai trazer insegurança, vai ter riscos, mas a gente tem que escolher, né? A gente precisa de escolher. E a gente só consegue crescer quando a gente sai da nossa zona de conforto, né? E aí, uhum. né, na historinha que eu contei para vocês aí do José, do João e do Juca, a gente vê muita gente que é igual o João, né, gente? Que reclama do negócio, ou reclama do,
né, do colega ou de alguém, mas ele não pega e faz. E isso é muito triste, tá? O quarto P, que está ligado à sustentabilidade, é a nossa proposta de valor. Então, se eu tenho que ter minha ideia clara, vocês vão trabalhar muito com essa expressão proposta de valor no design thinking, né, nas outras temáticas que vocês vão trabalhar por aí, tá? Eu tenho que falar o seguinte: qual que é a minha proposta para o cliente, né? O que que eu entrego? E não é só o produto em si. Eu posso entregar uma lixa, mas eu preciso falar assim, eu entrego a melhor lixa feito dessa forma, né? Por isso que é muito importante que isso tenha claro, tá? Porque isso atende às expectativas do nosso cliente e ela que vai fazer se o produto vai ser bom, se não vai, se o serviço vai ser bom ou se ele não vai. Tá fazendo sentido, gente? Tá claro? Olha quanta coisa a sustentabilidade aborda, né? Ih, saiu aqui o compartilhamento. Deixa eu voltar aqui. Vocês estão vendo o compartilhamento ainda, sim ou não? Sim, está compartilhado aqui, professora. Ah, ótimo, obrigada. É porque ele saiu aqui da minha tela. Obrigada. E outra palavrinha, que é uma palavrinha que é como é P, né? Ela tá no inglês aqui, que é profitability. Ela não existe não, tá, gente? Mas o profit em inglês, ele quer dizer lucro. Então, quando eu falo de negócios sustentáveis, eu tenho que falar de resultados da empresa, né? Então, e as pessoas às vezes veem isso como uma coisa antagônica. Ai, se eu sou sustentável, eu não posso ter lucro. Eu preciso de ter lucro, porque eu preciso de ter lucro para eu poder investir, para eu poder melhorar, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, de empreendedores, eu tenho que ter aquele dinheirinho ali que vai sobrar para eu investir no meu negócio, né? Para eu melhorar. Porque se eu cresço muito, eu tenho que contratar mais gente, para eu poder melhorar numa capacitação. Então, gente, é importante falar que as políticas de sustentabilidade e ESG têm. Eu não estou dizendo que não tem que ter lucro, tá? Porque o lucro ajuda. Se eu tiver um negócio que não me dá condição de eu investir, de eu crescer, de eu fazer, daqui a pouco ele não é sustentável, eu não vou conseguir fazer ele existindo, né? Então eu preciso do dinheiro, né? Para fazer o negócio do dinheiro consciente, para eu fazer o negócio andar. Então, gente, um negócio sustentável, ele não é sinônimo de filantropia, né? Então, a gente tem que falar, claro, de resultado, de indicadores. Vocês vão ter aí, né, sobre resultado, proposta de valor. Eu preciso ter uma saúde financeira para o meu negócio. Porque se eu não tiver resultado, o negócio não anda, né? E aí eu não vou conseguir pagar as contas, eu não vou conseguir pagar fornecedor, eu não vou conseguir ter dinheiro. E aí a coisa vai, né, vai trazendo problema. É ou não é? Então, as coisas precisam de andar juntas e essa é uma temática que muita gente fica incomodada em falar, mas é uma grande verdade, tá? Então, quando a gente fala dessas palavrinhas, a gente fala hoje que a gente tem um E antes, que é o E do econômico, né? Eu falo que eu tenho adotado esse ESG, que é o econômico, ambiental, social e governança. Porque se eu não tiver o econômico, isso não anda. E quando eu falo de programas e projetos, que é o sexto P, eu estou falando de como que eu posso interagir com a comunidade, né? Como que eu posso ajudar, como que eu posso fazer ações com essa comunidade, né? E eu preciso de criar formas. Então, por exemplo, se eu vendo, né, vamos pegar lixas que eu falei aqui, como que eu posso ali fazer uma ação? Eu posso participar de alguma feira? Eu posso juntar vários empreendedores ali do local e a gente criar alguma coisa nova? Tudo isso eu posso. Então é importante a gente pensar quais programas e projetos a gente pode fazer a partir do nosso negócio ou o que a gente pode contribuir. Como a gente está aqui, né? Todo mundo contribuindo aí com um projeto tão importante de empreendedorismo, né? Então a gente tem que estar junto. E o sétimo P é a performance. E ela não é só financeira e econômica, como eu falei lá, tá? Mas também eu tenho que olhar para outras dimensões do meu negócio, independente do tamanho. Eu tenho que ver, as pessoas estão bem aqui? As pessoas colaboram? As pessoas estão clientes, estão reclamando ou não? Os meus clientes são clientes fiéis ou eles estão deixando de ser meus clientes? Eu estou perdendo muito cliente ou não? Vou dar um exemplo de novo desse meu cliente de manhã. Ele tem uma loja de armários planejados,
E ele me disse o seguinte, eu falei, como é que estão suas propostas de negócio? Né? Ele tem muito, os clientes vão na loja dele, porque eles querem comprar, fazem proposta, ele faz o projeto, mas o cliente não volta para fechar. Então eu falei, o seu problema não é ter cliente. O seu problema é encantar o seu cliente. O seu problema é fazer o fechamento. Como é que está a sua equipe? A equipe tem essa... Porque não adianta eu só chamar o cliente, né? Porque tem empresas que têm problema de divulgar. Ele não, ele tem os clientes e não consegue fechar. Então eu tenho um problema ali de performance, de fechamento. Eu falei, como que é a sua equipe que faz... A sua equipe está bem treinada? A sua equipe atende o cliente bem? Né? O seu cliente não tem fechado as vendas por quê? Você sabe? Aí eu falei, olha tudo para mim, olha como a gente olha para performance e análise de dados, que vocês também vão ter alguma coisa sobre análise de dados que eu sei. Quantas propostas você nos últimos meses não fechou, né? E por quê? Ele não tinha essa informação. Eu falei, como é que a gente vai conseguir pensar em alguma estratégia ou numa causa se você não sabe qual que é a causa do seu negócio e não está indo bem, não está performando? Então, gente, se o negócio de vocês não está indo bem, comece a olhar para as causas e comece a olhar os dados, né? E aí eu entendi que ele tinha muito mais... Os clientes vão, mas os clientes não fecham o negócio. Então eu tenho um problema ali de fechamento de negócio, de atendimento, né? De treinamento para que eles possam fechar. Ficou claro isso? Tá claro para vocês? Alguém tem dúvida, quer perguntar, quer falar antes da gente entrar, né, na nossa outra temática aqui, né, dessa relação aí dos P's, dos C's, o que faz sentido, porque isso engloba, pessoal, toda a estratégia, né, de sustentabilidade do negócio. E é muito legal quando a gente consegue entender e consegue compreender tudo isso, tá? Ok? Microfone aberto. Alguém quer perguntar algo? Quer comentar algo do que achou até agora? Muito bem. Então eu vou continuar aqui. Aí, gente, eu vou vir agora para um assunto, né? Para a gente completar aí, que eu acho que está muito legal. Eu falo toda vez que eu ensino, que eu compartilho, eu tenho vários insights também, né? Eu já estou tendo alguns insights legais aqui nessa palestra com vocês. Então eu queria agora que a gente fizesse uma ligação entre o ESG da sustentabilidade e as ODS. O que são as ODS? São os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. O mundo inteiro está falando de sustentabilidade. E a organização, né, mundial, ela definiu em 2015 17 macrotemas que eles representam os grandes desafios que as empresas e as pessoas precisam alcançar até 2030, né? Eu não sei se alguns ou muitos de vocês ou não conhecem isso, mas é muito legal conhecer, porque há uns 7 anos atrás, quando eu comecei a estudar sustentabilidade e levar isso para os negócios, eu falei, gente, esse é um negócio que as pessoas não sabem. Esse é um negócio que as pessoas não têm conhecimento, e isso muda totalmente quando a gente olha, quando a gente entende isso e a gente traz isso para o nosso negócio, tá? Essa imagem aqui, ela é uma imagem de uma foto que eu tirei em 2022, quando eu fui fazer parte de um congresso lá em Dubai sobre sustentabilidade. E quando eu cheguei lá, pessoal, foi assim uma explosão quase de emoção para mim. Porque era uma coisa que eu já vinha estudando no Brasil, né? Mas eu falava, as pessoas falavam assim, o que é isso? Mas o que é isso? E eu cheguei lá e eu vi o mundo inteiro falando disso. E eu falei, poxa, eu tenho que levar isso para o Brasil, eu tenho que falar isso para as pessoas, eu tenho que ensinar isso para os jovens, eu tenho que falar isso para os empreendedores, né? E essa é uma foto de lá. Então, como é que eu ligo, né? O ESG e os ODS, eles não são sinônimos, mas eles se conectam. Quando eu adoto as práticas ESG, eu ajudo a cumprir as ODS. E eu ajudo a contribuir para os objetivos mundiais voltados para o desenvolvimento sustentável. Olha que tudo isso, né?
Então, vou contar essa historinha para vocês entenderem, né, para vocês saírem daqui, né, com esse olhar assim da sustentabilidade, apaixonados como eu sou, né, para que a gente possa usar isso no dia a dia. Então, o Pacto Global, né, segundo o Pacto Global, o ESG é a sustentabilidade empresarial. Então, uma empresa que pratica o ESG, ela entende os seus impactos, ela tem a responsabilidade, enfim, e ela ajuda a minimizar os impactos negativos e potencializar as coisas positivas, né? E aí ela ajuda a melhorar os prejuízos que a gente já foi. Enquanto o ESG, ele diz respeito às práticas, os ODS, eles utilizam objetivos macros, né? E objetivos mundiais. Então, quando eu falo disso, eu estou falando que cada um de vocês podem ser agentes de algo muito maior. Quando eu falo isso, eu falo que a gente está interligado, né, em algo mundial. Quando eu falo de sustentabilidade, eu falo, nós estamos conectados em algo muito maior para a gente construir um mundo e a gente construir uma sociedade muito melhor. Essa foto é uma foto, né, que eu tirei lá na Expo. Ela era 2020, 2020 estava em pandemia, a gente só foi em 2022. E essas bandeirinhas que vocês estão vendo aí, vocês viram que a gente lá andava de máscara ainda, são ligadas às ODS que eu vou mostrar aqui para vocês. Gente, era como se eu estivesse num parque de diversões. Então, né, de que eu falo, gente, aqui as pessoas estão falando sobre isso. Olha que legal. Então, eu vou contar essa historinha para vocês. Em 2015, a ONU trouxe 5 pilares, né? Que ela era o pilares de pessoas. Ela falava assim, gente, a gente tem que erradicar a pobreza e a fome para garantir dignidade para as pessoas. Ela falou da prosperidade. Ela falou o seguinte, a gente tem que garantir as vidas prósperas e plenas, em harmonia com a natureza. Eu não posso ficar destruindo a natureza. E ela falou o seguinte, né? Aí eu trouxe aqui, né? E ela falou o seguinte, deixa eu voltar aqui, que eu gosto dessa figurinha. Ela falou o seguinte, eu tenho que trazer a paz. A gente não pode ficar entrando em guerra. A gente não pode ficar criando a injustiça. Eu tenho que trabalhar com as sociedades mais pacíficas e inclusivas. Eu tenho que criar parcerias. Eu tenho que ter parceria das políticas públicas com os institutos, com os empreendedores, com a empresa privada, com a política pública, para a gente poder conseguir fazer isso. E eu tenho que proteger os recursos naturais dos planetas, né? Eu preciso de olhar para o clima, eu preciso de olhar para isso, eu preciso de proteger. Isso, gente, em 2015. Isso faz 10 anos que a ONU falou disso. E ela criou uma agenda, né? Então ela falou das pessoas, a gente precisa de conectar as pessoas. Ela falou do planeta, como eu disse, então eu preciso de cuidar, né, de tudo que tem a ver com o cuidado com a natureza. Eu preciso de olhar para a prosperidade. Então, olha, eu preciso que as empresas apostem em áreas de compliance, em crescimento de negócios, né, sempre linkando isso, em parceria dos negócios e a paz. E ela criou uma agenda, que hoje a gente fala que é a Agenda 2030, que ela reúne 17 objetivos distribuídos em 169 metas, que eles transitam por tudo que o mundo precisa e tudo que as empresas e as pessoas, os empreendedores podem contribuir por um mundo melhor, tá? Né? Então, eles falam muito disso. Então, esse plano ele foi lá em 2015, chamou todo mundo e ele lançou essa agenda em 2030. O que acontece? Essa foto aqui, essa imagem que vocês estão vendo, né, tá escrito em inglês assim, né, vamos mudar, né, a gente precisa de fazer a mudança que o mundo precisa, né? Então, aqui fala assim, qual que é a minha lista do futuro? Então, todo mundo que era visitante, eles davam essa lista do futuro para que a gente pudesse fazer contribuições, tá? Do que a gente poderia fazer com coisas simples, né? Então, quando a gente conhece as ODS, e aí eu queria mostrar essas ODS para vocês entenderem o poder que isso tem dentro do negócio. Para que vocês pudessem olhar e falar o seguinte, olha, o meu pequeno negócio, ele está contribuindo para isso.
né? E isso é muito importante, né? Então, olha que lindo isso. Várias, né? Eu quase que respiro esse negócio. Eu tenho cartõezinhos disso, né? Tá aqui, dá para ver. São eles. A gente tem a ODS número 1, que é a erradicação da pobreza. Ela fala, a gente precisa de aumentar a renda. Quando você entra lá na ODS 1, ela tem várias metas que a gente precisa de cumprir. Ela tem a ODS 2, que é fome zero, né? Hoje a gente tem um país que é extremamente produtivo e a gente tem muitos países com fome. A gente tem muitas pessoas passando fome hoje, né? Como que a gente contribui? A gente tem a terceira ODS, que é boa, né? Que é boa saúde e bem-estar. A gente fala muito hoje de saúde mental, de saúde física. A gente precisa de promover práticas disso dentro do nosso, né, educação de qualidade, né? A ODS 4 fala da educação de qualidade em todos os níveis que a gente pode ter. A gente fala de promover a educação, capacitação para várias, né, para várias faixas etárias, como a gente está fazendo aqui. Ela fala de alfabetização, ela fala de mulheres. Na igualdade de gênero, a gente fala do papel da mulher. A gente fala do papel, a gente fala da importância do papel da mulher dentro da sociedade. Então, a gente fala, por exemplo, que as empresas têm que trabalhar com pelo menos, né, 30% da sua liderança precisa de ser mulher. Isso é uma meta, né? Hoje a gente vê dentro do empreendedorismo muitas mulheres empreendendo. Eu tenho números aqui de empreendedorismo feminino que são fantásticos. Então fala que a gente tem que promover, a gente fala da igualdade de gênero da mulher dentro dos negócios. Água limpa e saneamento. A gente fala da importância disso. A gente fala da energia acessível e limpa. Hoje a gente tem mecanismos, né, de energia renovável aí. Então eu posso utilizar desde uma placa solar, eu posso utilizar desde uma reutilização de água, né? Eu posso deixar de ficar com a minha mangueira lá jogando água e utilizar de outra forma. Fala do emprego digno e para crescimento econômico. Isso tem a ver diretamente ao empreendedorismo, né? De como que eu capacito as pessoas para que eu possa impactar o crescimento econômico. Isso que a gente está falando aqui, a gente está dentro da ODS 8, a gente está dentro da ODS 4, a gente está dentro da ODS 5. Quando eu falo de indústria, inovação e infraestrutura, como que eu capacito, como que eu desenvolvo a indústria para o crescimento econômico. Quando eu falo de redução das desigualdades, eu falo das desigualdades, né, que existe hoje econômico, o que eu posso fazer para melhorar isso? Quando eu entro dentro de cidades, comunidades sustentáveis, estou falando da sustentabilidade, todas as práticas sustentáveis de ESG, quando eu pratico, eu estou contribuindo com isso dentro do meu núcleo. Como que eu posso consumir e produzir de uma forma responsável? Ou seja, como que eu posso, né, responsável com o meio ambiente, responsável com o outro, né? Como que eu posso combater ou contribuir com as alterações climáticas? Como que eu cuido da vida marítima? Ou seja, como que eu não jogo, né? Como que eu não posso poluir os rios? Eu não posso jogar. Então a gente vê várias coisas. A vida sobre a terra, eu preciso de cuidar, né? Você falou ali da mineração, eu preciso de cuidar né, da biodiversidade, eu preciso de cuidar da ecologia. Né? Eu preciso de olhar para a paz, justiça e o fortalecimento das instituições de vários setores. E eu preciso fazer parcerias em prol das metas. Né? Eu acho que esse projeto acaba sendo um projeto de parceria também, que ele está dentro, né? Porque a gente tem a empresa privada, a gente tem vários atores contribuindo para que isso aconteça. Gente, quando a gente entra para esse mundo, a gente fala assim, poxa, o meu negócio pode contribuir com isso daqui. Isso é fantástico, né? Então, assim, se vocês ainda não conheceram ou não aprofundaram dentro disso, comecem a olhar para isso, né? Eu imagino que eu falo que sempre que a gente ouve alguma coisa nova, as coisas começam a aparecer, né? E isso é bem legal, né? Então, olha só, isso aqui é uma contribuição que eu fiz lá, né? Com uma indicação
lá para a vida na Terra, foi bem legal. Então, o que as ODS fazem? Elas buscam, de uma forma geral, elas buscam assegurar, né, os direitos humanos, acabar com a pobreza, lutar contra a desigualdade, alcançar gênero, empoderar mulheres, agir contra a mudança e enfrentar os maiores desafios que a gente tem nos nossos últimos tempos. Então, olha que legal, eu fiz um resuminho de alguns. Olha, para que crianças e adolescentes possam herdar um planeta mais sustentável, os ODS falam de integrar política de mudança climática, as estratégias de planos de governo nacional, garantir o acesso de energia e modernos para todo mundo até 2030. Sabe o que acontece? Em 2015 esse trem negócio foi lançado. Aí foi. Gente, chegou ano passado e esse ano, isso virou, né? Hoje a gente já tem políticas públicas voltadas, a gente já tem projetos voltados para isso, porque 2030 está 5 anos só. E a gente tem metas para alcançar e que o Brasil está longe disso. Né? Então, a gente tem várias ODS que podem contribuir. Hoje a gente vê, gente, o quanto que a violência está, né, na vida aí das pessoas. Não é verdade? Então, quando a gente fala de redução de igualdade, de ter uma educação de qualidade, a gente fala de uma inclusão de uma agenda contra a violência. E é isso que eu estou falando de abuso, de exploração, a gente está falando de tráfico, estou falando de várias questões que a gente vê e que tem que acontecer para que a gente tenha um desenvolvimento sustentável. Né? Então, como que eu posso contribuir com isso? Né? A gente hoje tem um problema de nutrição, a gente tem um problema de alimentação. O Brasil, a gente pega os índices, são um dos países que mais desperdiçam alimento. Quando a gente olha para a África, a gente vê o quanto que as pessoas ali morrem de fome. Né? Eu não sei se todo mundo aqui é de Minas Gerais, mas quando a gente vai para algumas regiões do norte de Minas, a gente vê quanto isso é difícil. Né? Então, assim, uma coisa que me incomoda profundamente é desperdiçar comida. Isso me incomoda meio, eu sempre falo assim, olha, vamos usar o que tem, não vamos desperdiçar. Eu sempre falo com a minha ajudante aqui, assim, não vamos fazer assim e tal, porque é muito ruim quando a gente faz isso, porque tem gente lá no outro ponto que está perdendo, né, que está passando fome, tem gente que está desnutrido. Então, o que a gente pode fazer como pessoa, né, ou como empresa, como negócio, para contribuir com isso de alguma forma? A gente tem a nossa saúde. A gente fala que hoje a gente vive numa sociedade muito, muito, muito doente. Né? Então, a gente fala hoje dos riscos psicossociais dos profissionais. A gente fala hoje de crianças, de muita morte de criança. A gente fala hoje de doenças que vêm, né, trazendo ali muitas coisas tristes, assim. Hoje eu tive com a minha ajudante aqui, que é quase minha mão direita, que é uma bênção na minha vida, a Keila, ela me contando, ela triste, porque um conhecido dela faleceu com 40 anos daquela bactéria H. pylori, que é uma bactéria tão simples, né? Que às vezes a gente tem infecção de estômago, gastrite, e simplesmente 40 e poucos anos afetou o rins, morreu. Né? Ela estava no final de semana no hospital com a sobrinha dela que está grávida e foi fazer um ultrassom por causa do neném. Gente, em um dia, 3 crianças nasceram sem vida. Ela estava me contando isso hoje na hora do almoço. Né? Olha que tristeza. Isso é o que ela viu num sábado na periferia aqui de Belo Horizonte. Então imagina quanta coisa não acontece e por quê. Então a gente tem que começar a olhar para isso, assim, como que a gente pode apoiar de alguma forma. Hoje a água e saneamento é um problema sério. Né? Então a gente precisa de entender que isso é uma pauta que está no mundo. Né? E como que a gente pode contribuir também. Gente, e eu acho que tudo parte pela educação. Eu tenho uma grande amiga especialista em educação, que é a professora Carolina Santana, que ela fala que a educação ela é o início, o meio e o fim de tudo. Né? E quando a gente aprende as coisas, quando a gente entende sobre as coisas, a gente consegue mudar. Mas quando a gente não entende ou não conhece, a gente não tem a arma. E eu falo que a educação e o aprendizado, ele é um dos as maiores armas que a gente tem para lidar com todos esses desafios que o mundo vem nos colocando. E cada um de nós, como empreendedores, né, cada um de nós aqui como pessoas
e como parte da sociedade, a gente pode fazer a diferença de alguma forma, né? Então, isso é muito importante. A gente tem o crescimento econômico, né, e o crescimento de emprego, então a gente fala que a gente precisa de uma estratégia global para garantir oportunidade de trabalho para pessoas jovens e também para as pessoas de 50, 60 a mais. A gente já vem isso sendo incluso, né, que entra aí na nossa faixa, e também não acabar, né, a questão do trabalho infantil. Os objetivos de pobreza, desigualdade e gênero, ela traz, ela reconhece um problema mundial, né? Então a gente precisa de entender como que a gente pode apoiar esses sistemas, tá? E olhar, né, gente, para as crianças e para os adolescentes como uma geração que é a geração do futuro, né? Então, como que a gente pode ali implementar políticas, apoiar, nós como empreendedores, pequenos empreendedores, como que eu posso ali, né, capacitar, empregar, dar um apoio, ou então colocar a minha experiência para pessoas mais novas para que a gente possa diminuir as diferenças e dar mais oportunidades, né? Quando a gente fala das mulheres, a gente vê que meninas e mulheres hoje a gente tem, né, existem uma questão muito discutida quanto à discriminação, então essa é uma pauta também que está dentro da ONU. Então, no final das contas, a gente tem que olhar para as pessoas, a gente tem que entender, a gente tem que olhar assim, como eu coloco as pessoas no centro, né, as pessoas na frente disso. Isso é ser sustentável. É a gente olhar para o nosso mundo ou para a nossa ação se importando com o outro, se importando com o que a gente vai deixar com os outros. Alguém quer comentar sobre as ODSs? Quer falar algo? Conhecia, não conhecia? Achei legal? Não entendi sobre essa? Vou pesquisar mais. Alguém quer falar alguma coisa? Então, vamos seguir aqui para a nossa última parte aqui. Né? Espero que esteja fazendo sentido. Espero que eu esteja ali, né, trazendo novos insights e principalmente novas reflexões para vocês sobre essa temática, que é uma temática muito, muito, muito importante aí para o nosso futuro. E, gente, tudo começa com as pessoas. Por isso estamos aqui. São as pessoas que fazem os negócios, são as pessoas que impactam o mundo, né? Então eu falo que as nossas estratégias têm sempre que colocar as pessoas no centro. E para isso, como empreendedores, a gente tem que ter essa visão dessa liderança sustentável, porque ela é um catalisador da inovação, né? E dessa visão da sustentabilidade. Eu falo que o líder aponta o caminho não com o dedo, mas com a própria caminhada. E assim somos nós empreendedores, né? A gente só não aponta, vamos fazer, a gente faz. A gente sai fazendo. E isso é extremamente poderoso. E para que a gente tenha essa gestão, essa liderança sustentável, a gente precisa assumir essa liderança, né? Eu falo que eu venho preparando aí líderes e desenvolvendo líderes há muitos anos aí, e cada vez mais trazendo essa visão, né, da sustentabilidade, porque o líder tem a ver com pessoas. E a liderança, ela tem 2 pilares, processos e pessoas. E eu preciso de entender dos processos, eu preciso de influenciar as pessoas, né, dentro do meu negócio. A gente tem que ter essa habilidade de formar novos líderes. Então não adianta eu ser um bom líder, eu tenho que formar novos líderes. Eu tenho que conhecer, eu tenho que focar nessa agenda da sustentabilidade, né, que a gente falou hoje aqui. Eu tenho que alinhar com a minha cultura, eu tenho que ter um propósito verdadeiro, que seja transformador e que esteja aqui na minha veia, que esteja no meu coração. Eu preciso de agir dessa forma e eu tenho que ter uma visão do meu negócio, né? Então eu falo que o líder sustentável e o empreendedor sustentável, ele tem que entender quem são as pessoas, essa palavra difícil aqui, stakeholders, vocês devem começar a ouvir, ou já ouvem também, quer dizer, quem está ligado ao meu negócio. Então para quem que eu vendo, de quem que eu compro, quem que é meu cliente, todo mundo que tem alguma interferência com o meu negócio está dentro dessa palavrinha. Então eu tenho que entender quem são eles, né? Eu tenho que colocar em prática os meus valores, a missão do meu negócio, eu tenho que dar exemplo nas minhas ações, eu tenho que vibrar, eu tenho que fazer o coração bater pelo crescimento, pelos resultados que eu tenho dentro do meu negócio, dentro da minha empresa.
né? Eu tenho que possuir consciência, eu tenho que olhar para metas, objetivos e resultados, né? Eu tenho que olhar para saber, eu estou alcançando isso? É porque se eu não meço, eu não tenho como gerenciar, então eu tenho que olhar para isso. Eu tenho que olhar para a minha organização e apoiar as práticas, tanto dentro e fora da minha empresa. É importante que a gente esteja junto. Então, gente, né, o antigo lá, Ronald Reagan, ele já sempre falava: o melhor líder não é aquele que faz, mas é aquele que faz com que as pessoas realizem as coisas. Porque a gente não faz nada sozinho. Né? Eu falo, o nosso negócio, por mais só que às vezes seja o nosso negócio, né, o nosso pequeno negócio, a gente sempre tem outras pessoas que estão junto com a gente, que apoiam. E a gente vive em sociedade. Então, gente, a única forma que a gente tem de fazer as coisas é pelo exemplo. Né? Então, a gente tem que entender que ninguém faz aquilo que a gente não faz. Então, para uma agenda sustentável, para a gente integrar isso no nosso negócio, tem que começar com a gente. Tem que começar com a gente como empreendedor, né? Tem que começar com a gente como exemplo, né? E a primeira parte é essa, a gente conhecer sobre esse assunto e a gente discutir sobre isso, perguntar, entender sobre o que está acontecendo sobre essa temática e, principalmente, né, assumir isso como algo importante para o nosso negócio e para o nosso futuro, né? Então, quando a gente fala, né, de como que eu posso no meu dia a dia, quando a gente fala do ambiental, a gente pode usar energias renováveis, a gente pode, se o meu negócio produz muito efeito estufa, né, a gente pode trabalhar com tecnologias, eu posso melhorar a minha geração de resíduos sólidos, eu posso fazer reciclagem, eu posso descartar as coisas adequadamente, eu posso não poluir ali as águas, eu posso respeitar a biodiversidade, eu posso não pegar animais, ou não prender animais, né? Eu posso fazer várias coisas. Eu posso adotar medidas de prevenção de desgaste, gestão de riscos também. Quando eu falo dos sociais, eu posso ter uma política de diversidade e inclusão, eu posso promover o bem-estar dentro do meu ambiente de trabalho, eu posso cuidar de mim, da minha saúde, eu posso fazer coisas positivas para a comunidade, eu posso contribuir com projetos sociais, eu posso ajudar as pessoas no seu desenvolvimento intelectual, né? Quando eu falo de governança, eu preciso de trabalhar com ética e transparência, sabe? Se eu tiver conselhos e cargos de gestão, eu tenho que trabalhar isso de uma forma inclusiva e diversa. Eu não posso ter, né? Eu preciso de olhar hoje dentro da ODS de conselhos, né, de diversidade, eles já falam que 30% do conselho das empresas da autogestão tem que ser mulheres. Além da liderança, eles falam que a meta é chegar a 50% da liderança das empresas serem mulheres. E eles falam que a 30% dos conselhos precisam ser mulheres. Eu tenho que agir, né, alinhado com a legislação, isso é importante. Né? E eu não posso entrar, eu tenho que combater e não participar de questões de corrupção. Tá? E aí vem essa palavrinha aqui, que é o que a Adriana falou com a gente lá no início, que eu falei que a gente ia conhecer a palavrinha, que ela fala de pessoas que falam que faz sustentabilidade e não faz. Que é isso aqui, greenwashing, né? Hoje existe muitas coisas sobre isso. E ela fala, e a gente fala assim, as empresas estão fazendo greenwashing. Não tem uma tradução para o português, tá? Mas foi muito legal o exemplo que a Adriana trouxe lá em Igarapé, que tem uma empresa que faz, que fala que cuida e que não cuida, né? Que a gente fala que ela faz uma lavagem, ela encobre, né? Ela finge uma prática através de um discurso, de ações, de propaganda. Mas quando você vai, ela não faz isso. Não é isso, Adriana, que você falou que eles fazem aí? E eles ainda fazem mais, eles ficam distribuindo dinheiro para o social aqui, que é a estratégia deles, porque eu sou vice-presidente de uma ONG aqui, sabe? Aham. E aí eles ficam sentando com a gente na mesa, que vai distribuir dinheiro para o social. Isso é só para ganhar a gente na conversa, sabe?
sabe? Mas Então, eles têm um monte de estratégias, sabe? tem, é. Para conquistar a gente. E além de tudo, essa gente de mineração tem uma dinheirama danada. Aí acaba influenciando, né, Adriana? É, mas a gente, eu não gosto desse povo de jeito nenhum. São tantos impactos ambientais que a gente vê, né? São muitos impactos ambientais. E, Mas é essa, mas é essa palavrinha para isso, sabe? Anota depois, quando você estiver numa reunião com eles, vocês falam assim com ele: vocês estão fazendo é greenwashing. Eles vão entender o que você está falando. como é que é a palavra greenwash? Greenwashing. É, fala greenwashing. Greenwashing. É, do Tá. jeito que está escrito aqui, né? De verde de lavagem, sabe? As pessoas que querem fim disso, porque o povo tudo sabe o que é greenwashing de empresa. Vocês estão fazendo é greenwashing, vocês estão falando que vocês fazem, mas na verdade vocês só estão fazendo e na realidade não estão fazendo. Eles vão falar assim: olha, esse povo aqui tem mais esperto que esse povo. Tá vendo como conhecimento é importante? É ou não é? Né? Eu vou falar, hein? Vai falar e depois você conta pra gente, né? Que legal, vou ficar feliz em saber, né? Então existem livros hoje, né, que falam sobre essa temática, né, do greenwashing, dessa questão do cisne verde. E isso, gente, e hoje isso é importante falar porque isso tem a ver com o nosso futuro, tá? Quando a gente teve a pandemia, se falou-se muito do cisne negro. Eu não sei se aqui eu já devo ter trago isso em alguma coisa. O que é o cisne negro? É quando acontece um evento que ele é improvável, imprevisível e impactante. Então, a pandemia foi um evento do cisne negro, tá? Por quê? Quando você nasce uma família de cisne, o que você acha? Nasceu o cisne tudo branquinho e lindo. A hora que nasce um preto, ninguém esperava, né? Ele era impactante, improvável, ninguém pôde prevenir. É isso que e é isso que foi a pandemia. Improvável, impactante, imprevisível. Legal? Aí eles vieram, decorrente disso, do evento do Cisne Verde. E vocês podem anotar aí, que ele fala o quê? É uma grave crise financeira que a gente vai ter pelas mudanças climáticas no futuro. Então, eles já catalogaram isso. Esse desespero que se tem hoje de falar de SD, de agenda de sustentabilidade, é porque, gente, o pessoal entendeu. A gente vai entrar em questões no futuro muito graves, né? Então, a gente tem crises passageiras, mas as mudanças climáticas, elas vão trazer um impacto que vai ser devastador para o mundo inteiro. A gente viu, né? Você viu enchente, o que aconteceu, a gente já está vendo algumas coisas. Isso mexe com a vida das pessoas. Então, eles são eventos com muito impacto do ponto de vista financeiro e econômico do planeta. Tá? Então, hoje os estudiosos, os cientistas já falam disso e falam: se a gente não cuidar da sustentabilidade, se cada um não fizer a sua parte, se a gente não transformar isso em algo maior, cada um fazendo o seu trabalho, se não levar isso para grandes empresas, o nosso futuro não vai ser bom. Então a gente precisa de olhar. Então, essa conversa não é conversa só, tá todo mundo preocupado, paz e amor, não. É porque isso vai realmente impactar. E quando a gente fala da Agenda 2030, da ONU, tá todo mundo mobilizado, é porque se a gente não fizer alguma coisa, as coisas vão ficar extremamente graves em curto espaço de tempo. Né? Então, é muito interessante isso, tá? Ok, a gente já tá indo aqui pro final. A Adriana falou que vai precisar de sair aqui. Obrigada, Adriana, pelas suas contribuições, né? Acho que foram muito importantes aí. Muito obrigada. A gente já tá indo aqui para os nossos momentos finais, né? Deixa eu voltar aqui. Muito bem, né? Então, gente, ao final, a gente tem que encarar os elefantes. Imagina que tem um elefante aí na sua sala, no seu negócio. Nem tudo que é enfrentado pode ser mudado, mas nada pode ser mudado se a gente não enfrentar. Então, a gente está realmente né, sendo colocado aí para uma situação desafiante quando a gente olha para o futuro, se a gente não começar a olhar para a sustentabilidade. E eu pergunto para vocês, o mundo está melhor
porque você faz parte dele? Como você pode estar contribuindo para esse mundo melhor, né, e para esse crescimento? E a gente só muda aí por 3 coisas, né? Eu falo, pelo amor, pela dor ou pela inteligência, né? Se a gente não tomar consciência disso, ou se a gente for esperar as coisas ficarem feias, né, a gente vai sofrer muito com o nosso futuro se a gente não olhar para a sustentabilidade, né? Então, eu sou sempre a favor da gente tomar conhecimento, assumir responsabilidade, buscar o conhecimento e decidir mudar, decidir fazer algo diferente. Porque a gente não tem um planeta B, né? Esse é o único planeta que existe, essa é a nossa casa, essa é a casa, né, da nossa família, essa é a casa das nossas futuras gerações. E se a gente não cuidar disso agora, lá na frente isso não vai existir. Todos os filmes que a gente vê sobre o futuro do planeta, a gente vê devastação, a gente vê guerra, a gente vê falta de vida. E se a gente não acordar agora para essa agenda de sustentabilidade, cada um fazer a sua parte, né, o nosso futuro pode ser igual aos dos filmes que a gente vê. Então eu convido cada um de vocês para a gente mudar o mundo através da sustentabilidade, para que a gente adote essa agenda, né, adote essa narrativa dentro dos nossos negócios, dentro da nossa vida e principalmente aí, né, dentro do nosso dia a dia e do nosso empreendedorismo, tá? Vamos juntos, contem comigo, contem com o IPPE para essa agenda. Eu queria agradecer cada um de vocês pela disponibilidade de tempo, né, por estar aqui ouvindo sobre essa temática que é tão importante e que é tão impactante para o nosso futuro. Um beijo para cada um de vocês, muito obrigada. E fico aqui aberta a perguntas, né, ou considerações. Eu quero te agradecer, Renata, pela palestra e pelos conhecimentos passados. Realmente foi uma tarde bem proveitosa. Eu queria saber se alguém quer fazer um comentário, fazer uma pergunta para a Renata. Falar o que achou, né, Lu? Isso é importante para a gente. Sobre o que mais que quer saber. Mais alguém? Pessoal, como eu falei com vocês, né? Essa semana nós estamos aí com um semanão Estão de falando aqui, ó. Estão palestras. falando aqui. Fico feliz. O Geraldo E dando parabéns, a Márcia Chichorro dando parabéns, né? O Geraldo Eduardo falando que foi uma excelente palestra. Fico feliz, fico muito feliz. Espero que tenha tocado aí o coraçãozinho de vocês, né? Para a gente criar um futuro ainda melhor. Contem além sempre. das palestras, pessoal, da semana, né? Que a gente vai ter sempre às 15 horas e às 19 horas, né? Nós estamos também com a programação aí das consultorias do IPPE, consultorias presenciais de dia 9 a 13 de junho. É uma semana inteirinha de consultorias gratuitas. Então, temos aí, a agenda já está aberta há algum tempinho, desde semana passada. Então, corre lá, liga para marcar de vocês, tá? A consultoria, ela tem diversos temas também, para o que você precisar para melhorar aí o seu negócio. Nós temos desde redes sociais, direito também, formalização, contabilidade, comunicação. Conhecimento, né, Luciano? Então, Conhecimento. assim, planejamento, precificação. Então, assim, é uma lista enorme de temas. É só vocês ligarem, falar com um dos nossos colaboradores aqui, que eles fazem a inscrição para vocês. Corre lá. Então, assim, no mais é agradecer mesmo a presença de todos vocês. Mais uma vez, muito Obrigada, obrigada, viu, pessoal. Renata? Ô, Contem Lu, comigo. professora, antes da gente estar se despedindo, antes da gente estar finalizando, quero convidar o pessoal para estar abrindo a câmera para a gente fazer um registro legal aqui da nossa tarde, da palestra de hoje. Além da Lu, da Astrid, da professora, quem mais pode estar abrindo a câmera rapidinho para a gente fazer um enquanto o pessoal legal. vai abrindo a câmera, eu queria aqui fazer os nossos últimos agradecimentos também
perdão que eu tirei aqui, mas vamos fazer nossos últimos, né, agradecimentos mais uma vez aos nossos patrocinadores, né, que proporcionaram esse momento, proporcionaram essa troca nesse projeto tão importante aí que é o projeto Depende de Nós. E fica aqui os contatos do IPPE, né, para que vocês possam fazer os agendamentos, né, pessoal? Para que vocês possam entrar em contato, né, para que vocês possam buscar aí conhecimento, para que vocês possam crescer cada dia mais. Então, gratidão a cada um de vocês. Adorei. Vou tirar aqui para a gente ver a carinha de todo mundo. Isso aí, o Dionísio, o Denilda, Silésio. Quem mais, pessoal, pode estar abrindo a câmera aqui para a gente fazer o print rapidinho? É tão bom, né, quando a gente vê as pessoas. Isso, que delícia. Com certeza. Então, vamos lá. No 3, hein, vou estar tirando o nosso print, aquele sorrisão, pessoal. É 1, é 2 e é 3. Aí, muito obrigado pela presença, pela gente, foi um participação prazer. de todos. Desejo a todos um bom descanso. Lembrando que mais tarde a gente tem uma palestra. Caso vocês ainda não se inscreveram, ainda dá tempo, que é marca pessoal, que brilha o segredo para conquistar mais clientes. Então, não perca a oportunidade de participar da nossa palestra, que vai acontecer mais tarde. No mais, desejo a todos um bom descanso, que vocês fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau. Até a próxima, obrigada. Fiquem com Deus, tchau. Tchau, tchau, obrigado. Vou encerrar aqui, turma. Tchau, tchau.